O telespectador acompanha o programa especial aqui, Salles Entrevista, discutindo o tema, nesta oportunidade, sobre a questão do aborto. Estamos aqui com o pastor evangélico Sérgio Afonso, ele que é da Casa da Bênção, uma denominação que ele é o superintendente, e vai se posicionar, vai falar do ponto de vista religioso, por que ele se posiciona contra a legalização do aborto. O Sérgio Afonso tem uma posição clara sobre essa questão do aborto, especialmente do ponto de vista do prisma religioso evangélico. Querido Sérgio Afonso, por que você se posiciona contra a legalização, ou pelo menos a discriminação da questão envolvendo o aborto? Salles, meu amigo, todos os nossos amigos telespectadores, minha posição sobre o aborto. Primeiro porque se é Deus que deu a vida, e a partir do momento da fecundação, que começa aquela vida, que é um processo natural, uma bênção de Deus, quem pode interromper? É a mesma coisa que você interromper uma semente. Né? Por exemplo, uma semente, você pega uma semente, você sabe quanto tempo, o que está embutido nessa semente? Às vezes uma semente tem uma infinidade, tem uma floresta dentro de uma semente. E aí você mata aquela semente. Pô, mas é só uma semente. Uma pessoa, quando ela está sendo gerada, uma criança, um feto, tem algo muito especial ali que ninguém sabe. A Bíblia é clara no Salmo 139, quando Deus diz que, o salmista está dizendo de Deus, o Senhor me conhecia no ventre da minha mãe, quando eu era um embrião. Né? Eu quero até ler um texto aqui, que é o texto principal, Salles, que fala assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aí ele continua dizendo assim: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, antes de qualquer coisa, Deus já sabe, Deus conhece. Agora, quem é Deus para interromper uma vida? É só Deus. Por exemplo, a pessoa tem um aborto natural. Foi preciso, Deus sabe o mistério. Agora, por que eu vou interromper aquela vida? Aí você diz assim: poxa, mas e quantas pessoas que nascem e vivem uma vida pobre, miserável e não têm esperança? Como alguns dizem, não seria melhor legalizar o aborto para evitar criminalidade, para evitar crianças sofrendo, mães desesperadas? Como recentemente eu vi numa reportagem um político dizendo: olha, o governo tem que liberar o aborto porque diminui a criminalidade, diminui a violência. Mas espera aí. Por que então a sociedade não se reúne em torno disto? Porque os políticos não cuidam mais das obras sociais, dando mais atenção ao povo, à população carente? É para isso que nós temos o governo, a política, justamente para isso, e não para interromper, não é isso? Agora, Sérgio, você acha que esse posicionamento ele representa o posicionamento do verdadeiro evangélico? Você acha que o evangélico que tem o evangelho acima de qualquer coisa, que tem Jesus, que tem Deus acima de qualquer coisa, ele teria esse posicionamento de ser contra o aborto? Bom, primeiro, o evangélico, ele é evangélico porque ele crê no evangelho, ele crê na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus diz o mistério, inclusive até uma citação sua no jornal, quando você cita Jeremias. Quem foi Jeremias? O grande profeta. E qual foi o chamado dele? Deus falando para ele: antes que fostes criado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei. Deus dizendo que reconhece na intimidade. Agora, já pensou se a mãe de Jeremias, com todas as dificuldades e lutas da vida dela, ela falasse: eu não quero esse filho? E aí? Ela teria interrompido um processo. Como Deus faria, como faria na vida dela? E outra coisa, quantas pessoas hoje que são uma bênção nas mãos de Deus e que tiveram uma vida precária, nasceram em situações muito difíceis e
o nascimento não foi interrompido. Cresceram. E um dia acabou acontecendo aquilo que estava programado para ela. Nós somos parte de um plano, um projeto de Deus. E ninguém pode interromper isto. Nós estamos falando com o nosso querido Sérgio Afonso, ele que é da igreja Casa da Bênção, uma igreja importante aqui na região do Grande ABC, está nos contando um pouco a sua posição, a sua opinião sobre um tema muito importante que está em discussão, né? Você não acha que o poder público poderia utilizar os hospitais, como está prevendo na lei, os hospitais públicos que fariam os abortos? Você acha que eles poderiam estar tentando salvar as mulheres, muitas mulheres que precisam do serviço público para justamente salvar os seus filhos? Com certeza, é para isso mesmo, tem que salvar, ajudar os necessitados e, ao invés de interromper a vida, ajudar a dar vida. É para isso que nós estamos aqui. Aí alguém diz assim, não, mas a população está crescendo demais, nós temos que interromper. Eu não sou Deus. E é Ele que faz isto. Quem crê em Jesus Cristo, crê no Evangelho, crê na Palavra de Deus, não pode de maneira nenhuma aprovar uma coisa que a Palavra de Deus condena. Falamos com o Sérgio Afonso, da Casa da Bênção, falando de um tema palpitante, um tema que envolve a questão do aborto. Você fica com o programa Salles Entrevista, dentro de um minutinho a gente volta com a opinião popular. Aqui das ruas a gente vai perguntar, você é a favor ou contra o aborto? Vida é um sonho, é amor. Dona Elvira, a senhora é a favor ou contra a liberação do aborto? Falar a verdade, eu tenho meus 6 filhos e eu gosto de todos eles. Se eu tivesse tirado um, eu não queria. Não seria eu a Dona Elvira. Então, a senhora entende que o aborto seria aprovado, seria algo de ruim para o povo brasileiro? Olha, no momento a gente não sabe nem o que fala, porque tudo vice-versa. Agora as mulheres têm os filhos e matam eles. Está errado. A senhora teve... Eu tive 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, muito bem criados, graças a Deus. Lutei, mas assim mesmo eu consegui criar eles. Se eu não tivesse nenhum, era pior, né? A senhora não teria coragem nunca de ter feito ou fazer o aborto? Não teria, não teria. Eu não sou a favor. Mas é que agora as coisas estão tudo diferente. As mulheres querem os filhos, depois jogam fora. Depois que tem eles, não dá certo. A senhora acha que a mulher tem direito a seu corpo, inclusive o direito de tirar um filho? Aí depende dela, né? Dela e a situação. Olha, eu fiquei viúva, estou há 25 anos viúva. Adorei sempre meu marido. E não que nós não passamos problema, passamos. Mas, graças a Deus, estão todos aí. Mas se eu tivesse tirado um, acho que eu não ficaria contente, não, viu? Telespectadores, esse é o programa Salles Entrevista. O tema é aborto. Estamos com o padre Vanderlei Ribeiro, da Igreja Nossa Senhora do Paraíso, e nós vamos discutir com o padre Vanderlei Ribeiro a concepção, por que a Igreja Católica se posiciona contra essa questão do aborto, especialmente a liberação do aborto. E o padre Vanderlei Ribeiro vai explicar para a gente por que a Igreja tem esse posicionamento, se é sectário ou não, se é um posicionamento moderno ou não, ou se ele tem cunho eminentemente religioso, mas também científico, enfim. Padre Vanderlei Ribeiro, por que a Igreja Apostólica Romana é contra a liberação do aborto? Então, primeiramente, eu queria saudar todos os nossos telespectadores, todos que nos acompanham nesse momento, através do programa Salles Entrevista. É uma satisfação poder falar a todos nesse momento. E a Igreja tem essa posição, a Igreja Católica é contra o aborto e também contra toda a realidade de morte. Então, a Igreja ela tem a sua posição porque defender a vida